O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou recentemente um estudo sobre a tolerância social à violência contra as mulheres. Alguns resultados chocaram a população, entre eles o fato de 26% dos entrevistados concordarem que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Vamos ver. Depois de 42 anos, Eva ainda lembra os abusos que sofreu quando criança. As lembranças que eu tenho é que começaram bem cedo. Eu acredito que por volta de 3, 4 anos de idade. Eu lembro que um homem me colocou no colo e aí começou a bulinar esse homem. Eu não tenho lembrança de quem ele é. Minhas irmãs sempre me levavam para a casa delas. E aí era onde eu ia sendo abusada durante a noite, quando todo mundo estava dormindo. Muito pequena, não conseguia entender o que havia entre ela e os 4 cunhados. Eu entendia por ser uma coisa ruim, estava sendo ruim para mim. E quando assim, minha irmã me chamava, alguém me chamava, a pessoa saía, despistava e pedia sempre para mim não falar para ninguém. Foram 8 anos até a família descobrir o que acontecia dentro de casa. Eu não conseguia falar, apesar que estava sendo ruim para mim, eu não gostava. Isso só veio à tona quando eu tinha 12 anos. Eu sei que eu passava muito mal de vômito. E minha mãe me chamou, minhas irmãs, e falou, ela está passando muito mal, então leva ela no médico para mim. Minha mãe tinha poucos recursos, então eram minhas irmãs que tomavam a iniciativa. E aí que me levaram no médico e comprovaram, você está grávida. Assim como Eva, pelo menos 527 mil pessoas são estupradas por ano, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Um estudo recente do órgão mostrou dados específicos sobre a violência contra a mulher. 58% dos entrevistados acreditam que o comportamento das mulheres pode influenciar a prática do estupro. 26% concordam que aquelas que mostram o corpo merecem ser atacadas. 22% acham que a violência contra a mulher não deveria ser tão discutida. 91% dos entrevistados defende que o marido agressor deve ser preso. E em caso de agressão, 85% apoiam a separação. Os dados que causam mais polêmica são aqueles que mostram que a roupa ou o comportamento da mulher pode influenciar na prática do estupro. Por isso, nós viemos às ruas saber o que a população pensa. Ninguém merece ser estuprado. Nem mulher, nem homem, nem criança, nem ninguém. Violência de nenhum tipo. Até porque tem homens que andam nus pela rua e não são estuprados. Porque as mulheres deveriam ser. Forma de vestir, cada um escolhe a forma que acha adequada. Isso não é um convite para nenhum dano, para nenhum crime contra ela, não. É o direito dela de mostrar o que ela quiser. Acho que a pessoa tem que ter uma postura para ela não merecer o que ela está fazendo. Como que uma pessoa que mostra totalmente a barriga e passa desfilando perto das pessoas, tem o direito de falar que não merece ser estuprado? Merecer ser estuprado, isso é um absurdo total. Acredito eu, foi a pergunta mal formulada, mal questionada, dentro de um contexto completamente fora, que vai dar esse tipo de diversão estúpida. Esse não é o pensamento dos homens, nem nunca foi. Segundo Elizabeth Rocha, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o estuprador não precisa de motivo para cometer o crime. Sob o ponto de vista penal, sob o ponto de vista policial, quando um homem ele tem a intenção de estuprar uma mulher, independe se ela está com mini saia, com uma saia longa, com o vestido decotado ou com uma gola. É a intenção dele, ele tem aquela intenção de praticar aquele crime. Porém, as mulheres precisam ficar atentas aos riscos. A gente sempre pede para as mulheres que andem em vias públicas, que estejam iluminadas, que tenham mais pessoas, né, que busquem uma maior segurança
para elas próprias. Apesar da dor, Eva sabe a importância de passar o aprendizado para frente. O arrependimento foi de não ter falado desde o início, para que essa culpa não ficasse sobre mim. Eu tenho 2 filhas mulheres, 2 filhos homens. Eu pude abrir com eles e falar, se acontecer com vocês, vocês falam. Hoje eu tenho 6 netos, que eu também tenho a mesma linguagem com eles, com as meninas principalmente. Se mexer, chama a vovó, chama o vovô, chama o titio, não deixa. Então isso foi um aprendizado, porque senão eu não estaria passando isso para os meus netos, né, e fazendo com que eles abram a boca e gritam, eu não quero. É um assunto que tem sido falado no Brasil inteiro, até campanhas começaram a ser feitas de mulheres dizendo não mereço ser estuprada, por causa desses dados aterrorizantes que a gente acabou de assistir. E um abraço para você, Eva, corajosa, que contou a sua história e com certeza abençoou, ajudou muitas outras mulheres. Bom, para discutir esse assunto, para conversar um pouco mais sobre esse assunto, conversar sobre os resultados divulgados pelo IPEA, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Angélica Fausca, aqui do meu lado direito. Obrigada, Prazer. Angélica, por ter vindo. A historiadora e teóloga Silvia Lima, obrigada, Silvia, por ter vindo também, querida. E a pastora Aline Almeida, da Igreja Batista Lagoinha, da Mocidade, Da né, Mocidade, Aline? é um prazer estar Obrigada, aqui. querida. Prazer é meu de receber vocês aqui e falar sobre esse assunto tão importante, né? Não só para todas nós mulheres, mas para toda a sociedade. Diz respeito diretamente, claro, mais ainda a nós. Sim. Que somos mulheres, temos filhas, não é? É verdade. Ou filhos, você tem filho, Tenho né? 3 filhos. Tem 3 filhos. Tem uma menina também. E tem uma menina, ou seja, todo mundo está envolvido, né? Os Sim. homens e as mulheres. E de eu entender um pouquinho desse comportamento, Sim. né? Com a Angélica, psicóloga, não só o comportamento dos homens e o comportamento das mulheres. E por que as pessoas pensam dessa forma? Ainda está muito dividida a opinião das pessoas, né? Eu penso muito na questão da cultura, como que isso é arraigado, né? Nessa, a historiadora pode até falar melhor. Uma questão assim muito voltada ao patriarcal, né? Essa visão de que a mulher ela é sempre a vilã, ela é a sedutora, ela é a dominada. E o homem tem todo acesso, né? Ele tem como se fosse uma blindagem, podendo chegar a conduzir, né? Mesmo um ato mais patológico, como um estupro. E, de certa forma, muitas mulheres ainda blindam este homem. É verdade. Eu trabalhei com saúde pública há muitos anos, né? E assim, é terrível, né? A gente escutar, visualizar jovens, 13, 15, né? Que muitas vezes são molestadas, estupradas e são tidas como a precursora, né? A culpada, causadora. E em muitos casos, assim, de doer a alma da gente mesmo, né? A mãe, ela faz uma vista grossa, né? Ela ignora o fato para não perder a companhia do homem e geralmente expulsa essa pessoa, massacra com rótulos, né? E vem trazer com certeza várias consequências. Verdade, né? A gente vai falando ao longo da nossa conversa e a moça também, a criança, se sente culpada. Ela também acha que ela é culpada de alguma forma. É uma mistura de sentimentos muito consegue se gritante, né? Eu escrevi há 2 anos atrás um artigo que chama Um Olhar sobre as Crianças. E ali eu tentei relatar um grito da minha alma mesmo. Né? Porque visualizar essas histórias, essas crianças que estão sendo violadas na sua integridade física e emocional é realmente assim doloroso, dói, né? Dói na alma da gente. Com certeza, dói É um muito. grito para a sociedade, né, gente? É verdade. Por isso que a gente está falando sobre isso hoje e eu queria que vocês tivessem bastante liberdade, uma pode ir complementando, conversando com liberdade. Silvia, você como historiadora também. Isso já vem de muito tempo. A Angélica começou a falar isso, a gente sabe, a gente estava até brincando aqui antes de começar o programa, fazendo uma analogia aqui com a Eva, né? A Eva contou o depoimento dela. E a gente sabe, desde lá do Éden, né? Que as pessoas, a culpa é da Eva, quer dizer, acho que desde lá começou essa história de quem é a culpa e sempre a culpa cai sobre a mulher. Isso é tão forte na nossa cultura, né, que a gente vê hoje as pessoas são molestadas, as mulheres são molestadas e elas têm uma dificuldade tão grande de denunciar, né? E quando denunciam, a própria família fica tão contra essa pessoa, né? Então,
é impressionante pensar que, em vez da família apoiar e estar ali junto, a família condena a mulher que tem coragem de denunciar o agressor, né? Então, é isso aquela história realmente... que nunca poderia ser dita, né? Suja a imagem da família. É verdade, é melhor você sofrer sozinha, continuar Muitas assim. vezes ele é o provedor, então eles não querem correr o risco de perder, por menor que seja essa provisão, eles não querem perder, né? Então, realmente é um aspecto histórico, cultural, né? E eu acho que a gente já tem avançado muito, né? Mas ainda tem muito para avançar, porque quando a gente olha para a situação da mulher trabalhadora no Brasil, da mãe, ela ainda tem muito a conquistar, né? Nós já conquistamos muito, mas ainda, a mulher ainda continua ganhando menos que o homem, a mulher ainda é esse alvo de violência diária, né? A criança, então nós já caminhamos sim, eu acho que a gente já pode contar algumas vitórias, mas nós precisamos muito ainda. Mas ainda existem algumas localidades, civilizações muito aflorado, né? Essa parte primitiva, essa parte sexual mesmo, como se a pessoa estivesse paralisado lá atrás. É verdade. Quanto menos educação, né? Mais aflorada a parte sexual. Verdade. Né? Aline, você ali, eu sei que você já vai falar, mas eu já vou engatar uma pergunta, se você vai falar outra coisa, não tem problema. Fica à vontade. Com as jovens, com as moças, a gente vê que 26% das pessoas ainda acham que as moças provocam, ou seja, aquelas que estão vestidas inadequadamente, elas merecem ser atacadas ou estupradas. A gente quer deixar claro que ninguém merece jamais nenhum tipo de ataque, de violência. Nem o pior bandido, né? A gente sabe disso, que o amor de Deus, nem o pior bandido merece ser atacado ou violentado. Ele merece cumprir a pena que é legítima a ele pelo que ele fez. Mas um ser humano merece muito menos uma mulher porque ela está vestida dessa forma. Como que você vê a moça hoje? As moças têm medo, as moças mesmo dentro da igreja, você percebe que isso acontece, as moças sofrem violência, seja na rua ou dentro de casa? Então, eu percebo que as moças, elas sim sentem esse temor, né, esse medo de acontecer alguma coisa, mas tem muito aquela questão de não perceber que às vezes a roupa dela pode até provocar alguém mesmo, né? E em vários momentos, a roupa que a gente veste, ela também demonstra a posição do nosso coração, né? Fala um pouco da nossa personalidade. Então, às vezes, uma moça que se veste de uma forma sensual, dentro da igreja, ela acaba demonstrando aquilo que ela está, assim, de certa forma, querendo atrair. Ela vai despertar um olhar sensual. De certa forma. Ela corre mais riscos, né? Mas jamais ela deveria ser abusada por isso. Mas isso acontece também de algumas moças, eu percebo que elas ficam meio perdidas na questão do vestir. E se vestem de uma forma muito sensual, demonstrando aquilo que está no coração dela. Isso é um perigo para atrair um olhar sensual, né? E isso mesmo, desculpa te interromper, mas mesmo que ela não seja atacada ou violentada, mas ela não vai ser tão valorizada. Porque existe na cabeça dos homens, assim, ela está querendo dizer que ela está disponível para isto. Exatamente. Principalmente no meio cristão, né? Ela vai acabar atraindo, talvez, ali um rapaz que só quer um interesse, só quer o corpo dela e mais nada. A gente tem que entender que a nossa vida em sociedade, ela requer responsabilidade, né? De todos, não só das mulheres, dos homens, todas as pessoas. Não dá para você viver em sociedade sem responsabilidade. Então, eu não posso ser aquela pessoa individualista, não, eu faço o que eu quero, me visto do jeito que eu quero, que se dane os outros. Não é por aí, né? Quer dizer, eu tenho sim responsabilidade, assim, longe de querer defender essa posição terrível, né? Claro que ninguém merece ser atacada pelo que está usando. Por outro lado, eu tenho responsabilidade sim com a minha imagem, né? A Bíblia nos fala, né, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a questão é essa: convém esse traje, né? Que eu estou transmitindo, né? Qual a mensagem que eu estou transmitindo? Isso pode mexer com, não sei, de repente mexer com algum desequilibrado, não sei se isso acontece. Muito. Né?